Quero mostrar mais. E vou parar por aqui. Vamos listar nossos alunos. E tá aí, o número agora aumentou. Continuar, para sair do programa, pressiona 3. Enfim, é isso aí que nós esperávamos. Funcionou perfeitamente o nosso programa 47. Funcionou perfeitamente. Bom, temos dois probleminhas aí com essa abordagem. O primeiro probleminha é que nós usamos a lista do Python, né? Nós usamos um tipo pré-definido do Python que naturalmente permite você acrescentar dados, não tem tamanho fixo, é altamente flexível. Mas a maioria das linguagens de programação não tem esse tipo de lista. Em C, Java, Pascal, por exemplo, os vetores não são vistos como lista de tamanho variável. Então você não pode ir aumentando. Você pode criar um vetor enorme, gigantesco, e depois ir acrescentando elementos nele, mas ele terá sempre um fim. Ele não pode ser acrescentado indefinidamente. Bom, e às vezes pode ser também complicado inserir um objeto dentro do vetor, né? Isso aí também nem sempre é fácil. Vocês viram que no Python basta usar o append objeto, mas em outras linguagens de programação às vezes isso é um pouquinho mais complicado. Então, para que a gente não seja limitado ao Python, podemos fazer isso em outras linguagens mais restritas, né? Vamos ver uma solução para esse banco de dados, sem utilizar as listas, sem utilizar a lista do Python, mas utilizando uma lista. Nós mesmos vamos criar a lista e vamos criar ela de forma que ela seja a forma de referenciar os elementos seja na forma encadeada, ou seja, um elemento anterior identifica ou localiza os elementos posteriores. Porque aqui no Python nós identificamos a lista pelos índices, né? Identificamos os elementos da lista pelo índice. Então, o índice 1, o índice 2. E nesse caso, como nós não vamos colocar os registros em vetores, nós não temos como identificar os registros por índices. Então, a solução é fazer com que a lista seja uma lista encadeada. Então, como é que é a lista encadeada? Então, a ideia da lista encadeada é que você tenha um conjunto de registros, que os registros, além de conterem seus dados normais, seria nome, endereço, e-mail, eles possuem também um outro campo, um outro item, ou outra variável, que nós chamamos de campo. Em registros, os dados do registro chamam de campos, né? Então, nós chamamos um outro campo, que seria uma referência ou uma variável referenciadora de um outro registro do mesmo tipo. Então, tendo um registro, em um dos seus campos eu localizo o outro. No caso aqui da classe aluno, eu coloquei um registro aqui chamado próximo. Coloquei um campo chamado próximo e coloquei o valor inicialmente uma string vazia nele. A gente vai poder utilizar ele por enquanto, porque está definido já dentro da classe, e o valor inicial é vazio. Bom, essa é a primeira modificação que eu teria que fazer na nossa classe aluno. A segunda modificação é eu criar aqui umas variáveis de trabalho. Primeiro eu criei uma variável chamada primeiro e atribuí a ela um objeto da classe aluno. Aí você me pergunta aqui, a coisa que já pode começar a ficar estranha. Eu estou criando aqui um objeto da classe aluno, cadê os argumentos? Porque nós vimos que os construtores pedem 3 argumentos. Cadê os argumentos? Então, numa outra linguagem de programação, isso seria feito por sobrecarga de construtor. Você definiria 2 construtores, um construtor com os argumentos e outro construtor sem os argumentos. O Python ele tem uma imensa flexibilidade com relação aos argumentos. Se eu colocar valores de default para os argumentos, eu não sou obrigado a chamar a função com os argumentos, com o número de argumentos correto. Então o que eu fiz? Na função init, eu coloquei os 3 argumentos, mas eu atribuí valores a ele. Então esses argumentos aqui chamamos de valores de default. Então se eu criar uma classe e não passar os argumentos, não tem problema, ele assume os argumentos com valores de default. Então eu criei uma classe aluno, criei um objeto aluno, sem passar os argumentos, ele criou os valores de default e coloquei em primeiro. Essa é uma variável que vai ser bastante útil. A variável atual eu também atribuí como o mesmo valor de primeiro, quer dizer, na realidade atual é uma referência, digamos assim, atual é uma referência também para primeiro, quer dizer, primeiro é uma referência para aluno, atual também é uma referência para aluno, e o último, que é primeiro, que é atual, é também uma referência para aluno. Então essas 3 variáveis aqui estão me referindo a um aluno que eu criei aqui só para começar o nosso programa. A utilidade dessas variáveis aí, por enquanto,
Não tem nenhuma, mas nós vamos ver exatamente qual é a próxima utilidade das variáveis nas próximas transparências. Bom, o que é a lista encadeada então? A lista encadeada ela vai funcionar da seguinte forma: eu vou ter um conjunto de registros, né, que são os meus objetos. Cada objeto vai ter todas as características, o nome, endereço, telefone e assim por diante. E vai ter um campo próximo. Esse campo próximo é o que? É uma referência para outro objeto idêntico a esse aqui, com dados diferentes, mas idênticos. Então esse objeto 2, por exemplo, o objeto 1 vai ter no campo próximo uma referência para o objeto 2, que está aqui embaixo. O objeto 2, por sua vez, no campo próximo vai ter uma referência para o objeto 3, que está aqui embaixo. E assim por diante. Até que um próximo esteja vazio. Quando o próximo estiver vazio, significa que a lista acabou. Então, nesse caso aqui, a lista acabou e não tem mais elementos na lista. Para controlar, né, o acesso a essa lista, eu vou usar aquelas três variáveis. O primeiro é uma variável que eu vou usar para estar sempre me referenciando ao elemento primeiro. Eu nunca vou mudar o valor do primeiro, porque se eu me perder aqui na lista, em qualquer momento, é só pegar o valor do primeiro que eu sei onde é que está o primeiro elemento. O primeiro elemento é a referência para o primeiro. O último é sempre o elemento que eu estou adicionando na lista. Então, o último vai ser o quê? Vai ser uma variável que eu vou utilizar para ir acrescentando elementos na lista. Sempre que eu for acrescentar um elemento na lista, eu vou acrescentar em cima do último. E é assim que eu vou fazer. E a variável atual é uma variável que eu vou usar para passear, né, para atravessar a lista. Ou seja, para a hora ele vai me apontar para o primeiro, hora ele vai apontar para um valor qualquer, hora ele vai apontar para o último. Então, a atual é uma variável que eu vou usar aqui para ficar passeando dentro dessa lista. Então, é assim que vai funcionar. Como é que eu vou inserir os elementos na lista? Então, para inserir os elementos na lista, se minha escolha no menu for 1, eu limpo o vídeo, pergunto o nome do aluno, coloco o nome, pergunto o endereço do aluno, coloco o endereço, pergunto o e-mail do aluno, coloco o e-mail. Crio o objeto aluno, passando o nome, endereço e e-mail, posso fazer isso sem problema. A seguir eu verifico se o primeiro, a variável primeiro aquela, né, que nós criamos, se o campo nome dela é vazio. Se for porque eu não coloquei nenhum objeto ainda primeiro. Então, essa tarefa que eu estou fazendo aqui é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui. Então, porque o nome está vazio. Se isso está acontecendo a primeira vez, então eu pego o objeto que eu criei aqui e coloco em primeiro. Então, meu primeiro deixou de ser aquele vazio lá que eu criei e vai ser esse primeiro objeto aqui. É a primeira vez. O último também vai ser ele, porque até agora o último está vazio, só tem um. Então, se só tem um, primeiro e o último são a mesma coisa. Então, vai ser primeiro. Agora, se não, se o primeiro ponto nome não for vazio, é porque já tem alguma coisa na lista. Aí sim, né, o que eu vou fazer? Vou pegar o último, que deve estar me apontando para o último. Vou pegar o campo próximo do último e vou atribuir a ele esse objeto aqui que eu criei, para poder encadear a minha lista. Então, o campo próximo do último vai ser esse aqui. Isso quer dizer que o último deixou de ser o último, né, porque nele tem um campo próximo do objeto. Olha, se o último deixou de ser o último, quem é que vai ser o último? O último vai ser o valor que eu dei para o último ponto próximo. Então, observe que isso aqui é quase uma chamada recursiva. Eu boto o objeto no campo próximo do último e pego o último e aponto para ele, né? Ou seja, eu aponto para o objeto recém-criado. Então, dessa forma, eu vou sempre garantir que o meu último será o objeto que eu acabei de inserir na lista. Simples. Bom, e imprimir a lista. Para imprimir a lista inteira, agora sim, eu vou saber, eu quero imprimir a lista a partir do primeiro. Ora, se eu quero imprimir a lista a partir do primeiro, eu tenho que recuperar o valor do primeiro. Eu pego meu valor atual e coloco nele o valor do primeiro. Então, eu recupero o primeiro, através do atual. E faço um laço infinito aqui, quer dizer, esse laço não é infinito, é um laço que vai atravessar, vai ficar um certo tempo aqui, e ele vai atravessando, ajudando a gente a atravessar essa lista. Atravessar a lista significa o quê? Significa imprimir o atual, que a primeira vez é exatamente o primeiro. Depois que ele imprimiu, aí ele pega o campo. Se o campo do atual que ele imprimiu, ponto próximo igual a vazio, quer dizer o quê? É que esse atual aqui é o último, né? Porque ele não tem mais na frente dele, não tem mais nenhum na frente dele. Olha, se ele não tem mais na frente dele, eu break, quebro o laço aqui e volta pro laço externo do programa que vai perguntar o que você quer fazer. Mas se isso não acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o atual, que ele já imprimiu, pegar o valor do próximo do atual que ele já imprimiu e passar esse valor do próximo para o atual. Ou seja, o atual deixou de ser aquele que ele recentemente imprimiu e passou a ser o próximo. Dessa forma, eu avancei, né, uma posição com o meu elemento atual. Ele avançou uma posição e agora, na próxima vez que ele executar esse laço, ele vai imprimir o atual de novo, que não será mais aquele anterior, mas será o próximo atual, que ele avançou uma posição na minha lista. Ele vai ficar avançando as posições
imprimindo e avançando, até que o atual propósito seja vazio, porque ele quebra o laço, cai fora e imprime todos os elementos da lista. Então isso aí está implementado no nosso programa 48.